Um dia, Jesus estava ensinando uma grande multidão de pessoas. Ele falava sobre o amor de Deus e como devemos ser bondosos uns com os outros. As pessoas gostavam muito de ouvir Jesus, então vieram de várias cidades e vilas para escutá-lo. Eram tantas pessoas que o lugar ficou cheio e parecia que não havia espaço para mais ninguém. Jesus amava cada uma daquelas pessoas e queria que todos soubessem mais sobre Deus. Ele passou o dia todo ensinando e curando os doentes. Homens, mulheres e crianças estavam ali, ouvindo suas palavras e aprendendo como viver melhor. Mas à medida que o dia passava, as pessoas começaram a ficar com fome. Todos haviam saído de casa bem cedo e agora já era tarde. Elas não tinham trazido comida suficiente e não havia lugar para comprar algo por perto. Os discípulos de Jesus, seus ajudantes, estavam preocupados. Como fariam para alimentar tanta gente? Eles falaram com Jesus: Mestre, como vamos alimentar todas essas pessoas? Não temos comida para todos. Enquanto os discípulos procuravam uma solução, um menino se aproximou deles. Ele era apenas uma criança, mas estava ouvindo tudo o que os discípulos estavam dizendo. Ele tinha trazido de casa uma pequena refeição para si: 5 pães e 2 peixes. Eram pães simples e peixes pequenos, mas era tudo o que ele tinha. O menino olhou para os discípulos e disse: Eu tenho um pouco de comida. Sei que não é muito, mas vocês podem usar. Os discípulos olharam para o menino e viram o que ele tinha nas mãos. 5 pães e 2 peixes para alimentar milhares de pessoas? Eles pensaram que aquilo não seria suficiente, mas o menino estava sendo muito generoso, oferecendo tudo o que tinha. Então, um dos discípulos, chamado André, levou o menino até Jesus. Ele disse: Este menino trouxe 5 pães e 2 peixes. Não é muito, mas ele está disposto a compartilhar. Jesus olhou para o menino com um sorriso gentil. Ele viu a bondade no coração do menino e soube que aquele pequeno ato de generosidade iria se transformar em algo incrível. Jesus ficou muito feliz com a generosidade do menino. Ele sabia que o menino estava dando tudo o que tinha, mesmo que fosse pouco. Então, Jesus pediu aos seus discípulos que organizassem a multidão e os fizessem sentar na grama, em grupos. Ele estava prestes a fazer algo maravilhoso. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes que o menino tinha oferecido. Ele levantou os olhos para o céu e agradeceu a Deus pelo alimento. Jesus sabia que, com a ajuda de Deus, aquele pequeno lanche seria mais do que suficiente para alimentar todas aquelas pessoas. Depois de orar e agradecer, Jesus começou a partir os pães e os peixes em pedaços. Ele entregava aos discípulos e os discípulos levavam para as pessoas. Algo incrível começou a acontecer. À medida que Jesus partia o pão, ele não acabava. Mais e mais pedaços apareciam, e os discípulos continuavam distribuindo para a multidão. As pessoas ficaram maravilhadas. Como era possível alimentar tanta gente com tão pouca comida? Todos estavam recebendo pães e peixes, e parecia que a comida nunca acabava. Conforme os discípulos distribuíam os pães e peixes, as pessoas começaram a comer. Elas estavam famintas, e agora todos tinham comida o suficiente para se sentirem satisfeitos. Cada pessoa que estava ali, homens, mulheres e crianças, recebeu pão e peixe, e todos comiam com alegria. O menino que tinha dado sua pequena refeição observava tudo aquilo com um sorriso no rosto. Ele tinha compartilhado o que tinha, e agora via que Jesus havia multiplicado a comida para alimentar milhares de pessoas. Ele nem imaginava que sua pequena oferta poderia fazer tanta diferença. Os discípulos continuavam indo de grupo em grupo, e a comida nunca acabava. Eles estavam surpresos com o milagre que estavam presenciando. Era um momento especial, e todos sabiam que Jesus tinha feito algo extraordinário. No final, cada pessoa que estava na grande multidão tinha comido e estava satisfeita. Ninguém ficou com fome, e o que parecia impossível se tornou real graças à generosidade do menino e ao poder de Jesus.
Depois que todos terminaram de comer, Jesus deu uma nova ordem aos discípulos: recolham as sobras de comida, para que nada se perca. Os discípulos começaram a andar pelo campo, recolhendo os pedaços de pão e peixe que sobraram. Para a surpresa de todos, havia muita comida ainda. Os discípulos encheram 12 cestos grandes com as sobras. Era incrível pensar que tudo aquilo tinha vindo de apenas 5 pães e 2 peixes. O que antes parecia pouco agora era mais do que o suficiente. A generosidade do menino e o milagre de Jesus mostraram que, quando compartilhamos o que temos, Deus pode multiplicar nossas bênçãos de maneiras que nem imaginamos. Depois que tudo acabou, o menino voltou para casa. Ele estava muito feliz por ter ajudado de alguma forma. Ele sabia que tinha feito a coisa certa ao compartilhar sua refeição, mesmo que fosse pequena. Enquanto caminhava de volta, ele pensava em tudo o que havia acontecido naquele dia. O menino se lembrava de como Jesus olhou para ele com bondade e aceitou o que ele tinha para oferecer. Ele também pensava em como a comida foi multiplicada e em como todas aquelas pessoas puderam comer e ficar satisfeitas. Era um milagre, e ele se sentia honrado por ter feito parte disso. Quando o menino chegou em casa, contou para sua família tudo o que havia acontecido. Eles ficaram maravilhados com a história. Você deu seus pães e peixes e Jesus alimentou milhares de pessoas? Perguntaram incrédulos. O menino sorriu e respondeu: sim, e havia tanto que até sobrou. Sua família ficou orgulhosa de sua generosidade e do milagre que Jesus havia feito. Eles sabiam que aquele ato de bondade havia feito uma grande diferença. A história do menino que compartilhou seus pães e peixes logo se espalhou. As pessoas que ouviram sobre o milagre ficaram impressionadas com a bondade de Jesus e a generosidade do menino. Muitos aprenderam uma grande lição. Não importa o quanto temos, se compartilharmos com um coração bondoso, Deus pode usar até mesmo nossas pequenas ofertas para fazer grandes coisas. Jesus sempre ensinava sobre a importância de amar e ajudar os outros. O menino mostrou que, com um ato simples de generosidade, podemos ajudar a transformar o mundo ao nosso redor. Todos nós temos algo a oferecer, e Deus sempre pode multiplicar o bem que fazemos. O milagre dos pães e peixes nos ensina que Deus pode fazer muito com o pouco que temos, desde que estejamos dispostos a compartilhar. O menino poderia ter guardado sua comida só para si, mas ele escolheu dividir. E por causa dessa generosidade, milhares de pessoas foram alimentadas. Jesus nos mostra que, quando ajudamos os outros, mesmo que com pequenas ações, podemos fazer grandes coisas. A história do menino e seus pães e peixes é um lembrete de que todos podemos fazer a diferença quando temos um coração generoso. Se você achou essa história incrível do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, não se esqueça de deixar o seu like. E não esquece de deixar um comentário aqui abaixo. Queremos saber o que você mais gostou nessa história. Ah, e se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora. E não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Até a próxima!